Olá, eu sou Vanessa Luz, sejam todos muito bem-vindos à continuação da leitura de Quebrando a Crença, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Viciado em ser um alguém. Quando a resposta ao estresse é ativada, seja em resposta a uma ameaça real ou imaginária, uma cascata poderosa de substâncias químicas flui rapidamente para o nosso sistema e nos dá um forte solavanco de energia, despertando momentaneamente nosso corpo e partes do cérebro para dirigir toda a nossa atenção aos três grandes. Isso é muito viciante, pois é como tomar um expresso triplo. Ficamos ligados por alguns instantes. Com o tempo, ficamos inconscientemente viciados em nossos problemas, nossas circunstâncias desfavoráveis ou nossos relacionamentos insalubres. Mantemos nossa Mantemos essas situações em nossa vida para alimentar nosso vício nas emoções de sobrevivência, de modo que possamos lembrar quem pensamos que somos como um alguém. Simplesmente adoramos o fluxo de energia que obtemos de nossos problemas. Além disso, também associamos esse pico emocional a cada pessoa, coisa, local e experiência conhecidos e familiares de nosso mundo exterior. Ficamos viciados nesses elementos em nosso ambiente também. Adotamos nosso ambiente como a nossa identidade. Se você concorda que podemos estimular a resposta ao estresse simplesmente pela força do pensamento, então é razoável supor que podemos obter o mesmo fluxo de substâncias químicas viciantes do estresse como se estivéssemos sendo perseguidos por um predador. Em consequência, ficamos viciados em nossos próprios pensamentos. Eles começam a nos oferecer um pico de adrenalina inconsciente e concluímos que é muito duro pensar diferente. Pensar maior do que nos sentimos ou pensar fora da caixa torna-se simplesmente muito desconfortável. No momento em que começamos a nos negar à substância em que estamos viciados, no caso, os pensamentos e sentimentos familiares associados ao nosso vício emocional, ocorrem anseios extremos, dores pela abstinência e uma série de subvocalizações nos incitando a não mudar. Desse modo, permanecemos acorrentados à nossa realidade familiar. Assim, nossos pensamentos e sentimentos, que são predominantemente autolimitantes, prendem-nos a todos os problemas, condições, agentes estressantes e más escolhas que inicialmente produziram o efeito de lutar ou fugir. Mantemos todos esses estímulos negativos à nossa volta para que possamos produzir a resposta ao estresse, pois esse vício reforça a noção de quem somos, servindo apenas para reafirmar nossa identidade pessoal. Colocado de forma simples, a maioria das pessoas é viciada em problemas e condições de vida que produzem estresse. Não importa se estamos em um emprego ruim ou um relacionamento ruim. Mantemos nossos problemas por perto porque ajudam a reforçar quem somos como um alguém, alimentam nossos vícios em emoções de baixa frequência. O mais nocivo de tudo é que vivemos com medo de que, caso esses problemas fossem extirpados, não saberíamos o que pensar e como sentir, e não atingiríamos a experiência do fluxo de energia que nos faz lembrar quem somos. Para a maioria de nós, Deus proíbe que não sejamos um alguém. Quão horroroso seria ser um ninguém? Não ter uma identidade? O eu egoísta. Como você pode ver, o que identificamos como nosso eu existe dentro do contexto de nossa associação emocional coletiva com nossos pensamentos e sentimentos, nossos problemas e todos aqueles elementos dos três grandes.
Seria de admirar que as pessoas achem tão difícil deixar essa realidade autoproduzida para trás? Como saberíamos quem somos se não fosse nosso ambiente, nosso corpo e o tempo? Essa é a razão por que somos tão dependentes do mundo externo. Limitamos-nos a usar nossos sentidos para definir e cultivar emoções, de modo que possamos receber o retorno fisiológico que reafirma nossos vícios pessoais. Fazemos tudo isso para nos sentirmos humanos. Quando nossa resposta de sobrevivência é desproporcional ao que está acontecendo no mundo exterior, esse excesso de hormônios de resposta ao estresse leva-nos a ficar fixados dentro dos parâmetros do eu. Por isso, ficamos excessivamente egoístas. Ficamos obcecados com nosso corpo ou com um aspecto particular de nosso ambiente e vivemos escravizados pelo tempo. Ficamos presos nessa realidade particular e nos sentimos impotentes para mudar, para quebrar o hábito de ser nós mesmos. Essas emoções excessivas de sobrevivência inclinam a balança de um ego saudável, o eu que conscientemente nos referimos quando dizemos eu. Quando o ego está em xeque, sua função natural é assegurar que estejamos protegidos e seguros no mundo exterior. Por exemplo, o ego certifica-se de que fiquemos distantes de uma fogueira ou a alguns passos da beira de um precipício. Quando o ego está equilibrado, seu instinto natural é a autopreservação. Existe um equilíbrio saudável entre suas necessidades e as dos outros, sua atenção a si mesmo e aos outros. Quando estamos no modo de sobrevivência em uma situação emergencial, faz sentido que o eu assuma a prioridade. Mas, quando substâncias químicas de estresse crônico de longo prazo desequilibram o corpo e o cérebro, o ego fica excessivamente focado na sobrevivência e prioriza o eu, com a exclusão de todas as coisas demais, todas as demais coisas. Somos egoístas o tempo todo. Portanto, tornamo-nos autoindulgentes, egocêntricos e presunçosos, cheios de autocomiseração e autoaversão. Quando o ego está sob constante estresse, sua prioridade é eu primeiro. Nessas condições, o ego está primeiramente preocupado em prever cada resultado de cada situação, pois está focado demais no mundo exterior e se sente completamente separado dos 99,99999% da realidade. Na realidade, quanto mais definimos a realidade com os nossos sentidos, mais essa realidade torna-se nossa lei. E a realidade material, na forma de lei, é o extremo oposto da lei quântica. Nossa realidade é qualquer coisa em que colocamos nossa atenção. Consequentemente, nossa atenção está focada no corpo e em nosso reino físico. E se ficamos trancados em uma linha particular do tempo linear, esse cenário torna-se a nossa realidade. Esquecer as pessoas que conhecemos, os problemas que temos, as coisas que possuímos e os lugares que frequentamos. Perder a noção do tempo, ir além do corpo e de sua necessidade de alimentar seus hábitos, desistir do barato de experiências emocionalmente familiares que reafirmam a identidade, abandonar as tentativas de prever uma condição futura ou reviver uma memória, abrir mão do ego egoísta que se preocupa apenas com suas necessidades, pensar ou sonhar maior do que nossos sentidos e desejar o desconhecido. Esse é o começo da libertação de nossa vida atual. Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, também podem nos deixar saudáveis? Vamos à próxima etapa. Expliquei anteriormente
que podemos adicionar uma resposta ao estresse somente com a força do pensamento. Mencionei ainda o fato científico de que as substâncias químicas associadas ao estresse acionam o gatilho genético ao criar um ambiente muito hostil do lado externo de nossas células e assim criam doenças. Por pura lógica, nossos pensamentos podem efetivamente nos deixar doentes. Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, poderiam nos deixar saudáveis também? Digamos que uma pessoa teve algumas experiências em um breve período de tempo que a deixaram ressentida. Como resultado das reações inconscientes a essas ocorrências, ela agarrou-se à sua amargura. Substâncias químicas correspondentes a essa emoção inundaram suas células. Ao longo das semanas, a emoção transformou-se em humor, que continuou por meses e virou temperamento, que foi sustentado durante anos e formou um forte traço de personalidade chamado ressentimento. De fato, ela memorizou a emoção tão bem que o corpo reconhece o ressentimento melhor que a mente consciente, pois a pessoa permaneceu em um ciclo de pensamentos e sentimentos, sentimentos e pensamentos, anos a fio. Baseado no que aprendeu sobre emoções, como a assinatura química de uma experiência, você não concordaria que, enquanto essa pessoa se aferrar ao ressentimento, seu corpo reagirá como se ainda estivesse vivenciando os eventos de um passado distante que inicialmente levaram-na a acolher essa emoção? Além disso, se a reação do corpo a essas substâncias químicas de ressentimento interrompeu a função de certos genes e essa reação sustentada seguiu sinalizando os mesmos genes a responder do mesmo modo, o corpo poderia finalmente desenvolver uma condição física, como câncer? Sendo assim, é possível que, quando a pessoa desmemorizasse a emoção de ressentimento contínuo, por não mais pensar os pensamentos que criaram os sentimentos de ressentimento e vice-versa, seu corpo, como a mente inconsciente, ficasse livre dessa escravização emocional? Com o tempo, ela pararia de sinalizar os genes da mesma maneira? Finalmente, digamos que ela começou a pensar e sentir de outros modos, em um grau tal que inventou um novo ideal de si relacionado a uma nova personalidade. À medida que migrou para um novo estado de ser, ela poderia sinalizar seus genes de formas benéficas e condicionar o corpo em um estado emocional elevado, antes da experiência real de ter boa saúde? Ela poderia fazer isso a ponto de o corpo começar a mudar apenas pela força do pensamento? O que acabei de descrever em termos simples aconteceu a um participante de minhas palestras, que superou um câncer. Bill, de 57 anos, era construtor de telhados. Havia aparecido uma lesão em seu rosto e um dermatologista diagnosticou como melanoma maligno. Embora Bill passasse por cirurgia, radiações e quimioterapia, o câncer reapareceu no pescoço, depois no flanco e finalmente na panturrilha. Em cada ocasião, ele passou por tratamento semelhante. Naturalmente, Bill teve momentos de por que eu? Ele entendia que sua excessiva exposição ao sol era um fator de risco, mas conhecia outros que tiveram exposições similares e não desenvolveram câncer. Ele se fixou nessa injustiça. Após o tratamento para o mesmo câncer no flanco esquerdo, Bill ponderou se seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos tinham contribuído para a sua condição. Em um momento de autorreflexão, ele concluiu que por mais de 30 anos ficara atolado em ressentimentos, pensando e sentindo que sempre teve que abrir mão do que queria em favor do bem-estar de outrem. Por exemplo, ele desejara ser músico profissional após o ensino médio,
Mas quando uma lesão incapacitou seu pai de trabalhar, Bill teve de entrar na empresa familiar no ramo de telhados. Ele habitualmente reexperimentava esses sentimentos quando lhe diziam que teve de desistir de suas aspirações a ponto de seu corpo ainda viver no passado. Isso também estabeleceu um padrão de sonhos adiados. Quando algo não saía a contento, tal como o colapso no setor da construção civil, logo após ele expandir o negócio, Bill sempre encontrava algo ou alguém para culpar. Bill havia memorizado de tal maneira o padrão de amargura como resposta emocional que isso dominou sua personalidade e se tornou um programa inconsciente. Seu estado de ser havia sinalizado os mesmos genes por tanto tempo que eles criaram a doença que agora o afligia. Bill não podia mais permitir que seu ambiente o controlasse. As pessoas, locais e influências em sua vida sempre tinham ditado como ele pensava, sentia e se comportava. Ele percebeu que para quebrar os vínculos com seu antigo eu e reinventar um novo, teria de deixar seu ambiente familiar. Assim, durante 2 semanas em Baja, no México, ele se retirou de sua vida familiar. Nas primeiras 5 manhãs, Bill contemplou como ele pensava quando se sentia ressentido. Tornou-se um observador quântico de seus pensamentos e sentimentos. Tornou-se consciente de sua mente inconsciente. Em seguida, prestou atenção a seus comportamentos e ações anteriormente inconscientes. Decidiu dar um basta a qualquer pensamento, comportamento ou emoção não amorosos em relação a si mesmo. Após a primeira semana de vigilância, ele se sentiu livre, pois havia liberado o corpo do vício emocional do ressentimento. Ao inibir os pensamentos e sentimentos que impulsionavam seus comportamentos, de certo modo, ele impediu que os sinais das emoções de sobrevivência condicionassem seu corpo para a mesma mente. Seu corpo, então, liberou energia, que ficou disponível para uso no projeto de um novo destino. Na semana seguinte, Bill ficou tão inspirado que pensou sobre o novo eu que queria ser e como responderia às pessoas, locais e influências que anteriormente o controlavam. Por exemplo, ele decidiu que, sempre que sua esposa e filhos expressassem um desejo ou necessidade, ele responderia com bondade e generosidade, em vez de fazê-los se sentirem como um fardo. Em resumo, ele focou em como queria pensar, agir e sentir diante de situações que o tinham desafiado no passado. Bill estava criando uma nova personalidade, uma nova mente e um novo estado de ser. Ele começou a pôr em prática o que havia inserido em sua mente enquanto repousava naquela praia de Baja. Logo após seu retorno, ele notou que o tumor na panturrilha havia sumido. Cerca de uma semana depois, quando voltou ao médico, estava livre do câncer. E assim permaneceu. Ao disparar seu cérebro de novas maneiras, Bill mudou o antigo eu, biológica e quimicamente. Como resultado, sinalizou novos genes de novas maneiras, e as células cancerosas não conseguiram coexistir com uma nova mente, nova química interna e novo ser. Antes preso pelas emoções do passado, ele agora vive em um novo futuro. Uma nova personalidade manifestou uma nova realidade pessoal. No caso de Bill, o câncer pertencia à antiga persona. Ele tornou-se literalmente outro. E ficamos por aqui, em mais esse dia de leitura, com essa experiência de mudança de eu. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa estar precisando conhecer a história de Bill.
Lê a descrição desse vídeo e deixe aqui seu comentário. Um beijo no seu coração e nos encontramos na próxima leitura. Eu sou Vanessa Luz e nos vemos. Até mais.